Teremos agora a palestra do professor Flávio Félix, que é professor aqui do Departamento de Filosofia já há muitos anos. Eu fizesse uma apresentação muito breve. O professor Flávio fez sua formação de graduação e maestria aqui em Santa Maria, depois se doutorou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem estudos de pós-doutorado no exterior, nos Estados Unidos, em outros países. E tem se dedicado basicamente a teorias do posso dizer, que vem da filosofia moral, da ética, da metaética, e um enfoque muito importante na filosofia das emoções. O Flávio, então, integra a equipe do nosso projeto, e é bastante importante que ele participe do nosso projeto. O Flávio vem de uma formação fenomenológica e hermenêutica, mas precisamente o nosso projeto que é isso, uma integração com as abordagens dos mesmos fenômenos. O Flávio vai nos falar sobre solidão impessoal. Nós começamos atrasados, então não te preocupa, a gente vai compensando. Obrigado, Robson. É um prazer enorme conversar com vocês. Eu queria estar falando hoje pela manhã com a Estefania, que esse evento, além de ser um evento acadêmico, também é uma alegria muito grande para mim encontrar vários amigos, Fernando, André, as meninas todas, a Juan Carlos, então o pessoal do Instituto Federal, André, Jaime, Rogério. Estou muito feliz, então, de poder conversar com vocês. E o que eu vou apresentar hoje é um segundo trabalho que eu estou fazendo. Deixa eu ficar aqui que fica melhor, não som, acho. Sobre solidão. Então, foi um projeto que iniciou durante a pandemia. Eu vinha examinando, digamos assim, várias emoções. Na época foi um fenômeno bastante comum, acho, Todo mundo teve respostas emocionais assim muito intensas, de medo, e muitas pessoas se sentiram sozinhas também. Então eu passei a investigar esse tema e eu fiz um primeiro trabalho em que eu explorava assim, uma leitura positiva da solidão, que é possível pensar que se sentir sozinho é uma forma de aprender como outras pessoas, ou certas encontros, digamos assim, que nós temos são importantes para nós. Então é uma forma de aprender as coisas que nós valorizamos, digamos assim, o contato com a família, com amigos, etc. Mas de lá para cá, então, eu passei a fazer um segundo tema de investigação um pouco mais negativo, Porque no contato com a literatura eu percebi que a solidão também ela é uma experiência muito dolorosa. Para muitas pessoas a solidão digamos assim, uma enfermidade afetiva, que causa profundo sofrimento. Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês é nessa direção. É uma investigação da natureza da solidão, que eu chamei de impessoal, vou explicar depois o que significa. E, especialmente, eu estou interessado, então, nos aspectos da solidão como uma forma de dor, uma forma de sofrimento. Só para motivar aqui o debate, eu queria chamar a atenção de vocês que tem vários textos têm falado de uma epidemia de solidão. Então, no Reino Unido, eles têm 9 milhões de pessoas que vivem permanentemente ou frequentemente sozinhas, e dessas 9 milhões, 1,2 milhões são idosos, permanentemente solitários também, segundo dados da Cruz Vermelha. O Reino Unido e o Japão também criaram já um ministério chamado Ministério da Solidão para tratar desse tema. No Brasil também, segundo o IBGE, existe um número muito grande de pessoas, de 74 milhões de domicílios que foram entrevistados, 15%, em torno de 11 milhões de pessoas moravam sozinhas, elas tinham um só morador. Então em função do envelhecimento da população e também de mudanças na forma de vida, então tem um número muito grande de pessoas hoje que vivem sozinhas, que tem uma tendência assim, muito maior a experimentar essa emoção chamada de solidão.
tentando subir aqui no meu perfil. O que significa solidão? Eu queria começar fazendo uma distinção para evitar confusão. Em que sentido eu estou usando esse termo? Então, na literatura, solidão é algo que no inglês se chama loneliness, e ela se distingue desse termo que no português não é tão claro, chamado solitude. Solitude é um estado objetivo, não doloroso, geralmente é associado com a ideia de criatividade. Então, por exemplo, poetas, escritores, quando eles querem se dedicar a um projeto, produzir ou simplesmente se afastar para pensar melhor sobre certas coisas, eles podem se isolar, por exemplo, num lugar como esse, como no Farol. E tem pessoas que moram, né, a vida inteira em lugares muito isolados e não sentem solidão. Então, o nome desse fenômeno não é solidão, né, que se chamaria, então, tecnicamente, de solitude. É um estado objetivo de solidão, mas que não tem impacto subjetivo, não tem sofrimento subjetivo. Eu também não vou falar de solidão existencial, que é um tipo de solidão, tem sido, pelo menos alguns filósofos têm defendido que existe uma solidão com esse nome, que é uma espécie de estrutura ontológica transcendental da existência humana de profunda solidão e incomunicabilidade. Eu vou falar, na verdade, de um tipo, eu chamei de solidão impessoal. Ela tem características que se aproximam da ideia de solidão existencial, mas ela não é nenhuma condição transcendental, digamos assim, de seres humanos. Eu vou tentar mostrar que ela tem vínculos contingentes, históricos, digamos assim, depende muito das circunstâncias, né? Ela é experimentada em circunstâncias muito particulares e geralmente são circunstâncias traumáticas ou disruptivas, como, por exemplo, a pandemia de Covid, né, que ocorreu recentemente. Então, para vocês acompanharem, eu dividi aqui a minha exposição em 3 partes. Eu vou discutir o trabalho no contexto do Tom Roberts e Joel Kruger, de 2021, um texto do Matt Radcliffe, de 2022, e por fim daí eu vou apresentar essa concepção aqui, que é uma espécie de debate com esses 2 autores. Então, basicamente a ideia é que eles defendem que solidão, loneliness, deve ser pensado como uma espécie de emoção social. Sentir solidão significa sentir ou avaliar, digamos assim, que nós, em algum grau, nosso envolvimento social com outras pessoas é insatisfatório. A gente gostaria de ter um tipo de envolvimento, um tipo de contato, um tipo de partilha com outras pessoas, mas a nossa avaliação subjetiva é que tem uma espécie de déficit nesse tipo de vínculo. Portanto, como envolve contato, então eu chamei essa concepção aqui de solidão social, e eu vou defender uma concepção contra eles. Então não é uma concepção alternativa, mas eu vou tentar mostrar, vou tentar convencer vocês que existe um tipo de solidão que não tem base social. É uma solidão que é impessoal, portanto ela não lida com trocas interpessoais. E principalmente vou tentar chamar a atenção aqui, meio tentando me aproximar, assim, por influência do trabalho do Robson, do trabalho desse grupo, de como essa emoção ela se expressa corporalmente, ou como ela pode ser detectada, digamos assim, pela corporeidade. Tá? Eu começo então com o primeiro ponto. O Roberts e Kruger, eles dizem que a solidão ela é uma emoção de ausência. Emoções, o que significa dizer isso? Então, o primeiro ponto aqui importante para compreender essa ideia é pensar que emoções são diferentes de... Não é o controle, sabe? Oi? O controlezinho. Aproxima ele do microfone desse. Esse? É. Não. É o celular do bolso, dentro do celular. Tem. Aproxima do microfone. Não vai também. Tem uma interferência. É. Tem que falar no microfone? Tem.
quando tu bota aqui, piora. Talvez deixa assim, ó. Virou. Aqui então. Então, pense numa sensação qualquer, sensações como dor nas costas, sensações, elas não têm objeto, mas emoções têm objeto, elas estão para alguma coisa. Então, o que o Kruger está dizendo aqui é que a solidão, ela tem, o objeto da solidão é a ausência. Então, ela faz parte de uma família, é algo que não está aí. Sentir solidão, portanto, significa ter uma experiência de ausência, ou experiência de algo faltando na nossa vida cotidiana. E essa ausência, ela é explicada por eles em termos de um tipo especial de conexão social. Então, quando eu me sinto sozinho, tem uma família de emoções aqui que são várias. A saudade, por exemplo, também é uma experiência de ausência. A saudade do país natal é uma experiência também, é uma emoção que envolve a ausência. O amor não correspondido, eu gostaria de ser correspondido no meu amor, mas ele não. O luto também, né? Como se chama luto? Duelo? Duelo também é uma emoção de ausência, porque ela envolve uma ânsia, né, por alguém que não se envolve. E a análise deles tem dois componentes. Então, o primeiro deles é um componente atitudinal, aquele de sentir. Solidão significa avaliar positivamente ou ter uma atitude favorável a uma certa qualidade ausente, a uma certa coisa que está ausente. Pode ser um desejo, pode ser uma atitude de admiração ou apreço, e também envolve uma consciência complexa que a coisa ausente não pode ser feita presente. Né? Então, eu não sinto solidão, por exemplo, quando eu fico um dia fora de casa, né? Por falta de alguém que eu possa encontrar a pessoa depois. Então, a solidão envolve uma espécie de avaliação complexa, que a pessoa não vai ser, ou a pessoa, ou o tipo de experiência que eu gostaria de ter, não pode ser alcançado, gerado ou provocado facilmente. Que tipo de coisa é? Então, são coisas sociais. Eu vou detalhar um pouquinho aqui exatamente o que eles estão pensando, que é esses objetos, digamos assim, de ausência que são rastreados ou são monitorados ou compreendidos pela solidão. Então, são dois grupos aqui, eles chamam isso de bens sociais, são dois grupos principais. Bens corriqueiros, como por exemplo, contato social com vizinhos ou amigos. Então, quando eu acordo de manhã, falo com vizinhos, sei lá, esse tipo de sociabilidade mais corriqueira é importante para algumas pessoas. Mas o que interessa especialmente a eles são esses bens mais fundamentais, o que eles chamam de bens mais profundos, como por exemplo o amor. Então, muitas pessoas podem conviver com alguém, mas podem sentir ainda que não tem um tipo de vínculo afetivo gratificante, né? Ou que elas gostariam, imaginariam que deveriam encontrar no relacionamento. Então, essas pessoas elas podem inclusive estar casadas com alguém por muito tempo e se sentir sozinhas, ou elas podem sair de casa, ir para um bar, por exemplo, com os amigos, conversar e se sentirem sozinhas porque elas sentem que elas não têm um tipo de acolhimento, um tipo de suporte, digamos assim, né, que elas esperam do contato com outras pessoas. Esse aqui é o Joe Kruger, esse é o Tom Roberts. Eu vou ler para vocês então uma passagem que eles dizem. Eles descrevem nessa abordagem que eu acabei de apresentar, diz que a pessoa solitária é uma pessoa que se preocupa fundamentalmente com a inatingibilidade de certos bens sociais fundamentais, como por exemplo companheirismo, apoio moral, contato físico, afeto, simpatia, confiança, romance, amizade, oportunidade de agir e interagir e assim ser feliz como agente social. Embora muitos episódios de solidão envolvam um anseio relativamente fugaz, às vezes inconsequente, pelas recompensas cotidianas da transação social, eles sustentam que há bens interpessoais mais profundos, como por exemplo ser apoiado intelectualmente, emocionalmente por outros, receber garantia, validação e amor de outras pessoas, ser capaz de expressar e cultivar aqueles aspectos da nossa própria identidade que tem uma forma essencialmente social. Tem algumas pessoas que de fato gostam, né,
conviver, experiências compartilhadas, né? Então, para essas pessoas, dizer que elas se sentem sozinhas significa, em última instância, dizer que elas não enxergam, digamos assim, a sua própria experiência como... Elas têm uma atitude favorável em relação a esses bens e veem a sua vida como não alcançando, não disponibilizando esse tipo de acesso a esses bens para... O exemplo mais fácil de entender aqui, né, é pensar numa pessoa que perdeu alguém, né, na viuvez, por exemplo, no luto. Então, uma pessoa, imagine alguém que viveu a vida toda com outra pessoa, sei lá, com 70 anos, o parceiro morre, então toda a vida dela fica um vazio muito grande, então ela sente, ela tem uma atitude favorável, mas ela reconhece que esse bem, que é a parceria que ela tinha com a pessoa, não está mais disponível, portanto ela sofre por essa razão. Resumindo aqui, então, basicamente, eles dizem que a solidão é uma emoção discreta, ela é uma emoção específica, assim como a alegria, como a tristeza, como o luto. Ela tem um objeto intencional, então ela aponta para uma ausência, e essa ausência é a percepção, né, a consciência que tem um certo tipo de bem social, isso varia muito, né, as pessoas sentem solidão por várias razões, que não é acessível. Agora eu vou passar para a segunda parte, que é do Radcliffe. Eu estou apresentando essas duas abordagens porque elas vão ser úteis para explicar o que eu quero sugerir no final. Bom, o Radcliffe, esse texto dele é muito recente, é 2022, está na internet, então depois eu vou mostrar para vocês as referências. Então, ele tem uma abordagem muito semelhante, assim, muito próxima do Kruger e do Roberts, mas tem algumas diferenças. Então, a primeira delas é que ele não sustenta que a solidão é uma emoção. Ele acha que a solidão ela é uma estrutura que ele chama fenomenológica comum a várias experiências afetivas. Então, eu me sinto sozinho, por exemplo, quando eu estou triste, eu posso me sentir sozinho quando eu tenho experiência de luto. Então, a solidão não é uma emoção especial, digamos assim, ela é parte de vários afetos, digamos assim, né, que nós podemos ter. E ela se caracteriza por ser um tipo particular de experiência do mundo. Então, ela altera, digamos assim, a nossa forma de experimentar certas situações. Você poderia dizer isso, que essa é uma formulação dele. Ele diz que ela molda a nossa experiência e e a forma como nós lidamos. Não sei como se chama isso em castelhano. Surroundings, os nossos arredores em português. Arredor, sim. Tá? Então, vocês estão me acompanhando bem com português? Sim? Está bem? Os arredores aqui são, então, é uma teoria muito interessante. Eu vou detalhá-la um pouquinho. Ele pensa esses arredores em termos de possibilidades de interação social. Então, quando eu sinto solidão, basicamente o que ele diz é que eu não vejo as situações das quais eu participo, situações sociais, como possibilitando algum tipo de interação. Então, eu reconheço a minha experiência como sendo marcada, caracterizada pela impossibilidade, por uma exclusão de interação, que ele chama aqui de uma possibilidade de não pertencimento social. Aqui, vou usar um exemplo para vocês entenderem melhor a ideia. Ele cita esse texto de um psiquiatra dos anos 70, Vandenberg. Muito bonita a passagem, não sei se vocês leram, o texto dele é muito bom. Ele imagina, esse desenho aqui eu fiz com uma inteligência artificial. Ele imagina uma pessoa que está num restaurante, ela combinou que iria jantar com uma outra pessoa, né, um amigo, só que o amigo não veio. Então, diferente do que o Kruger e o Roberts dizem, então ele está dizendo que solidão não é a ausência de alguém em particular. A solidão é uma espécie de emoção abrangente que modifica toda a estrutura da minha própria experiência. Então, ele está dizendo que eu não fico mirando para o meu amigo que não está presente. Né? Vou ler para vocês o que ele diz, o que ele está
estava vendo naquele momento, então quando ele reconhece que o amigo não vem, quando ele reconhece que está sozinho, eu não estava vendo uma garrafa verde com rótulo branco, um tampo de chumbo e coisas assim. O que eu realmente estava vendo era algo como uma decepção pelo fato do meu amigo não vir, ou a solidão da minha noite. Né? Então ele descreve como, depois, continua dizendo como todo o restaurante ficou frio, silencioso, porque ele não tinha mais o seu amigo. Né? Então, dizer que a solidão é uma estrutura fenomenológica que faz parte de várias emoções, significa dizer que ela participa dessas emoções alterando a forma como nós experimentamos. Então, que para ser uma experiência de compartilhamento, se torna uma experiência de não pertencimento, de isolamento, né? Portanto, e que é comum a várias emoções. Ele articula, quando eu falei isso em termos de possibilidade, ele diz que a nossa experiência ela pode ser pensada como um espaço presumido de possibilidade, seja uma estrutura de fundo que articula possíveis modos e formas em que experiências podem ser desdobradas. O que interessa para nós aqui é entender, então, qual que é a forma, qual que é a possibilidade que caracteriza, que tipo de possibilidade caracteriza a experiência de solidão. A resposta dele é que ela não é uma experiência direta de ausência, portanto, que nem o Kruger está dizendo. Então não é como se eu notasse que o meu amigo não veio, né? Sentir solidão é ter uma apreensão direta de uma falta, digamos assim. O que eu percebo, na verdade, é que tem certas possibilidades que são abertas para outros, mas que não são abertas para mim. Eu me sinto excluído porque eu vejo que outras pessoas, por exemplo, que estão no restaurante, conseguem interagir, ter alegria da presença dos seus amigos, e eu não tenho esse tipo de experiência. Né? Então, é uma experiência de não pertencimento, essencialmente. Uma forma de colocar isso é que as possibilidades sociais elas são experimentadas como disponíveis para outros, mas não para mim. Essa é uma frase dele. Esse é o professor Radcliffe, esse é o professor Flávio, que é do lado dele. Essa foto ficou muito feia, mas eu não tive coragem de dizer que eu queria uma outra foto para mostrar que eu estava... a gente se encontrou agora em janeiro desse ano, num projeto. Ele é incrível, assim, muito legal. Então, muito bom poder encontrar professores que a gente estuda, né? Uma forma resumida, então, que ele diz é que a solidão é um tipo de falta, ela falta o acesso na solidão a uma experiência de nós que constitui o potencial para um certo tipo de experiência eu-tu. Em vez de experimentar certas possibilidades como nossas, ele diz, né, quando eu estou sozinho, essas possibilidades aparecem como disponíveis para vocês, para eles, mas não para mim. Tá? Então é uma espécie de teoria indireta, assim, eu percebo a ausência, mas eu percebo a ausência porque eu vejo que certas possibilidades estão disponíveis para outros, mas não para mim mesmo. Então a abordagem é uma abordagem baseada na estrutura, de uma leitura da experiência em termos de possibilidades. Resumindo o que ele diz, então, a solidão é uma forma abrangente de experimentar os nossos arredores. Quando eu estou sozinho, os meus surroundings aparecem como livres de envolvimento social, né, ou de interação, um tipo de espontaneidade que eu gostaria que estivesse presente. A ausência, portanto, ela deve ser pensada aqui, né, não como um objeto inacessível, mas como uma espécie de exclusão de possibilidades ou bloqueio de possibilidades, disponível para eles, mas não para mim. Tem uma conclusão aqui que queria chamar a atenção de vocês dessas duas abordagens. As duas concordam num ponto que é a questão da sociabilidade. Então, as duas, vocês viram. Acho que eu não posso me mexer, né? Daí não. As duas concordam que solidão tem alguma relação com a ausência de certos bens sociais. Eu não vou sugerir que isso não exista, não seja importante, não seja parte da solidão. Eu vou tentar sugerir que existe um tipo de solidão que não tem essas características. Então, e o caráter doloroso aqui da solidão, por que ela é uma experiência ruim, é uma experiência que faz com que a nossa vida pareça ser menos valiosa ou interessante? É porque ela faz com que eu me sinta
não envolvido, né, ou não integrado com outros no mundo, portanto eu me sinto como se fosse excluído, né, as pessoas estão vivendo, etc., e eu não faço parte. É uma dor, portanto, de não ser parte, digamos assim, do mundo compartilhado. Agora eu vou falar de uma dor muito mais dolorosa do que essa, eu acho, que é essa que eu chamo aqui então de solidão impessoal. Isso é uma coisa minha, não sei, eu apresentei para o Radcliffe, ele gostou muito, me estimulou a publicar, a continuar trabalhando. Então é um work in progress, então tem coisas que vocês vão ver que já está um pouco mais claro do que outras vezes que eu apresentei, mas tem muita coisa que ainda está obscuro. Tudo que vocês puderem dizer para me ajudar a esclarecer, eu agradeço. Contra o Radcliffe, eu acho que a solidão é uma emoção discreta, então tem uma emoção, né, da solidão. Só que ela é uma emoção que vai na direção do que o Radcliffe diz. Ela é uma emoção que envolve uma mudança na estrutura global da nossa experiência, especialmente no sentido de estar enraizado no mundo. Ela muda a forma como nós nos sentimos, né, dentro da nossa experiência. Isso parece estranho pensar a emoção dessa forma. Então, eu vou usar aqui um argumento, não é um argumento de autoridade, assim, mas é uma sugestão de que o mundo afetivo ele é muito complexo, muito difícil de ser descrito. Eu acho que é possível pensar que emoções podem ser, por exemplo, coisas difusas, abrangentes, duradouras, formando uma espécie de tom de fundo da nossa experiência, bem como o tom, a cor, o sabor afetivo, a sensação de atividades, relações e experiências, que é, por exemplo, uma coisa que o Michael Stocker sugere. Então, emoções elas não são meramente episódicas, né? Algo que acontece nesse momento. Tem algumas emoções que podem ser duradouras, podem ser abrangentes, elas podem ser como o que o Radcliffe chama de sentimento existencial. Ao menos eu acho que não é estranho pensar assim, então eu vou sugerir que a solidão impessoal é uma emoção abrangente. Ela pode também ser articulada em termos de possibilidades. Em termos de possibilidades, o Radcliffe diz que quando eu me sinto sozinho, eu vejo que tem certas possibilidades disponíveis para eles, mas não para mim. E no caso da solidão impessoal, a formulação aqui não é eles podem, mas eu não posso, mas sobre uma coisa como essa formulação deve ser substituída por algo como eu estou aqui sozinho. Não vejo possibilidade de ação e interação. Embora isso não possa ser articulado assim, conscientemente, eu acho que a experiência subjetiva tem esse teor. É uma experiência de profundas aloneidade, né? Uma profunda sozinidade assim, que a gente pode ter em determinados momentos. Vou tentar esclarecer um pouco mais isso com a ajuda de alguns autores. Eu queria fazer referência primeiro a esse texto do Norbert Elias, Elias, não sei como se pronuncia. Elias. Ele é um sociólogo alemão, né? Então, eu também queria dizer, porque eu vou ler um texto bastante duro aqui, bastante doloroso, e se vocês tiverem sobre agressão sexual, então não sei se alguém tiver problema, eu queria alertar antes, que é bastante traumático, digamos assim. Mas esse ainda não. Ele diz que uma pessoa cujo desejo de amor direcionado aos outros tenha sido muito ferido e perturbado desde cedo, posteriormente mal consegue direcioná-lo aos outros sem sentir a dor que esse desejo expôs em tempos anteriores. Involuntariamente, pessoas tão afetadas retiram seus sentimentos dos outros. Essa é uma forma de solidão. Então, é possível pensar que algumas pessoas têm uma experiência de trauma, por exemplo, tanto sofrimento, que elas sentem uma solidão que não envolve tentativas de desfrutar, ou de experimentar, ou de ter trocas sociais, digamos assim, do tipo que tem espontaneidade ou de envolvimento. Então, é possível pensar um tipo de solidão que ela é essencialmente a percepção de eu mesmo, uma percepção intrapessoal profunda, né, de fechamento, né, e não em que o eu, digamos assim, adquire um espaço
primário na experiência, né, em detrimento das nossas relações. Um tipo de experiência empírica desse exemplo eu encontrei por sugestão de um professor lá também de York, nesse livro da Susan Brisson. Eu esqueci, o livro se chama Aftermath, Violência e Remaking of the Self, né, o Remaking of a Self. É um livro bastante duro, bastante doloroso, assim, ela conta a história de uma agressão que ela sofreu. Eu vou ler para vocês aqui só porque é importante, mas é um livro muito bom também, né, se vocês puderem ler. É importante para entender essa ideia que eu estou tentando articular aqui de um tipo de solidão que é um fechamento, digamos assim, quase completo em si mesmo. Ela disse assim, 10 anos atrás, poucos meses depois de ter sobrevivido a um ataque sexual quase fatal, ela estava passando num parque, ela foi atacada por um agressor, foi puxada pelos cabelos, foi arrastada para dentro de uma mata, foi espancada, quase morreu, ele bateu a cabeça dela assim, em umas pedras. Ela foi praticamente morta, assim, mas conseguiu depois, alguém chamou, né, uma ambulância e ela conseguiu salvar ela. Um assassinato no sul da França. Sentei-me em frente ao computador para escrever sobre isso pela primeira vez e tudo que eu consegui elaborar foi uma lista de paradoxos. As coisas haviam deixado de fazer sentido. Eu achava bem possível que eu tivesse sofrido danos cerebrais como resultado dos ferimentos na cabeça que tinha sofrido, ou talvez a lucidez intensificada que experimentei durante o ataque ainda permanecesse, me proporcionando uma visão mais clara, embora profundamente desorientadora, do que ela passou. E ela diz, então, que eu busquei a filosofia em busca de significado e consolo, e não encontrei nenhum dos dois. Eu não conseguia explicar o que havia acontecido comigo, eu fui atacado sem motivo, eu havia me aventurado fora da comunidade humana, adentrado no território além do universo moral, né? Ela está falando da experiência, além do domínio dos eventos previsíveis e ações compreensíveis, e eu não sabia como voltar. A filosofia não servia para me fazer sentir em casa no mundo. Eu estou sugerindo aqui que essa é uma experiência então, de solidão profunda, uma solidão impessoal, né? Porque ela não é uma solidão de alguém que está tentando se reconectar com a realidade, ela não consegue, ela procura a filosofia para ser uma espécie de instrumento dessa tarefa. E o livro todo é uma tentativa dela apresentar esse projeto, né? Como ela conseguiu, e como a experiência de trauma é uma experiência, trauma profundo, né? O estresse pós-traumático, de soldados, por exemplo, mas também de pessoas que sofreram agressão, ele envolve uma espécie de desintegração, eu que coloco a pessoa numa solidão, quase como se o mundo, né, deixasse de existir. Então, um outro exemplo que eu queria dar para vocês também, para tornar um pouco mais gráfica essa ideia, foi a minha experiência na pandemia. Eu não senti falta de pessoas porque eu não sou uma pessoa muito sociável. Eu tenho vínculo assim, muito forte com a família, eu estava com a minha família, eu não sinto tanta falta de sair assim, com amigos, colegas. Assim. O professor Robson me entende, né? Mas o que eu senti profundamente não foi uma espécie desse fenômeno que eu chamei aqui de uma experiência cada vez, um sentimento cada vez mais dominante do self, assim, que eu estava o tempo inteiro comigo mesmo. Eu sentia a falta do mundo natural, do mundo familiar, das atividades que eu tinha que fazer, por exemplo, da aula ou de sair de casa, ir para o trabalho, isso eu senti falta. Mas não era porque era sociabilidade, porque o mundo tinha ficado, o mundo que eu estava acostumado a viver, ele meio se desmanchou assim de uma hora para outra. Então, o efeito subjetivo foi ter um tipo de interioridade assim, muito exacerbado, doloroso também, né? Não era uma experiência boa. O que é então essa ideia, pensando nesses dois exemplos que eu dei, o que é a ideia, o que significa dizer que a solidão é impessoal? O que significa dizer que as possibilidades de interação, o foco primário não são as possibilidades de interação e partilha com outros. O foco primário é o sentido aqui, que eu não sei como, em português a palavra é muito feia, mas é um sentido de aloneness, né, de sozinhidade, digamos assim.
uma espécie de interioridade dolorosa, uma maneira disruptiva de experimentar o ponto de vista individual. E em alguns casos eu acho que essas impessoalidades significa também uma quase perda do eu, né? Um tipo de experiência interior que a pessoa não consegue articular, digamos assim, um mundo, narrar a si mesma, né? Compreender a si mesma, como no exemplo da Susan Brisson ali, que foi atacada. Passa para mim, de óculos que agora foi. Eu estou interessado aqui então sobre esse tema, especialmente na maneira corporal de experimentar esse sentimento de intrapessoal, de interioridade. E uma forma de dizer isso então é pensar que as emoções, que eu falei que a solidão impessoal é uma emoção, as emoções são pensadas aqui não como algo interior, né, dentro da cabeça, mas como uma espécie que o Ian Slav chama de body feeling, uma espécie de sentimento corporal. Então, o corpo aqui nesse caso não é um lugar de sensações, ele é uma estrutura intencional. A fenomenologia da solidão impessoal que eu vou sugerir é uma fenomenologia de compreender como essas experiências corporais de interioridade elas são relevantes para compreender a solidão impessoal. Tem vários, o artigo do Slav distingue 5 características desse sentimento. Eu vou falar principalmente dessas 2 primeiras. Então, a primeira delas é a localização difusa. Ele diz que os sentimentos, vou dizer que as emoções são um tipo de sentimento corporal, significa dizer que elas não têm uma localização específica no corpo. Por exemplo, geralmente as emoções são sentidas através da respiração, então a respiração pode ser ofegante, pode ser mais calma, mas ela não tem uma localização particular. Ele chama isso então de localização difusa, né? Não tenho. A raiva ela pode ser sentida mais na cabeça, mas eu sinto também os batimentos cardíacos, eu sinto que eu estou tenso, né? Então não tem um local particular. E ela não é também, né, meramente sensória, né? Ela tem também um direcionamento que é esse segundo aspecto aqui. Então, quando, por exemplo, eu sinto solidão, eu posso compreender que tem algo que está... Não é simplesmente que eu estou sentindo algo no meu corpo, né? Algo difuso, mas eu estou sentindo também que as pessoas que eu gostaria, o tipo de envolvimento que eu gostaria de ter, no caso da solidão social, deveria estar presente. Então, eu aprendo esses sentimentos corporais, essas ressonâncias corporais que são parte das emoções, elas ensinam algo para nós, né, acerca daquilo que é relevante e importante para a nossa própria experiência. Então, vou apresentar 2 itens para vocês. Então, o primeiro deles, dessa tentativa de fazer uma descrição corporificada da solidão. O primeiro deles eu chamei de localização e intencionalidade corporal, e o segundo eu chamei de engajamento ativo. Esse segundo aqui não é engajamento no sentido da filosofia da ação, né? Estou pensando em engajamento no sentido afetivo propriamente. Eu não me sinto vinculado ao mundo, por exemplo, eu sinto o mundo como um lugar muito frio. Então, significa que eu tenho menos engajamento, menos agência prática. Então, com relação ao primeiro item, eu acho uma forma assim, de entender diferenciar a solidão impessoal da solidão social. A solidão social, normalmente, ela é descrita como uma ânsia por um tipo de experiência corporal que poderia ser traduzida como uma espécie de calor. Eu sinto corporalmente que eu gostaria de ter ser abraçado, digamos assim, afetivamente pelas outras pessoas. Então, quem sente solidão tem, do ponto de vista corporal, a solidão é esse desejo. Tem alguns autores que falam de uma espécie de fome interior, assim, um desejo de calor, de contato com outras pessoas. E eu acho que é característica aqui do que eu estou chamando de solidão pessoal, é uma espécie de experiência de vazio. Então, ela é
notada, não um vazio interior, mas um vazio ao redor. Então, por que é? Porque eu falei que essa ideia da solidão pessoal é uma espécie de alone, né, muito destacado, muito premente na nossa experiência. No caso da pandemia, que é bastante fácil de perceber, porque o mundo sofreu assim, alterações substanciais e essas alterações elas acabaram dando destaque para a nossa sozinhidade. É como se eu andasse no mundo e não encontrasse nada além de mim mesmo. Então, a experiência do vazio ao nosso redor, a experiência de que eu não tenho outras pessoas, eu não me encontro com ninguém, fez com que corporalmente ela foi sentida, então, aqui como uma espécie de primado, digamos assim, da intrapessoalidade. Então, e uma segunda forma de dizer isso é que poderia dizer que o mundo se afastou e essa experiência intrapessoal assumiu o protagonismo. Não sei se vocês tiveram esse tipo de sensação, né, mas para mim ela foi bastante invisível durante a pandemia. Então é uma experiência de que se eu andasse na rua, por exemplo, no mercado, nunca tinha ninguém, então eu estava o tempo inteiro focado. Tudo que acontecia ao meu redor tinha uma referência a mim mesmo. Então, eu não estava sentindo falta das pessoas, mas estava sentindo dor, né, por estar sozinho, digamos assim, no mundo, e sentindo, né, uma espécie de projeção do self anormal, né, ou disruptiva, porque essa não é a nossa experiência natural da individualidade. No caso do trauma, é mais duro ainda, né? Essa é uma citação de uma outra passagem do livro da Brisson. A Brisson, ela conta que ela inclusive cortou o cabelo curto, porque por causa do trauma que ela sofreu. Ela não queria mais andar. No início ela amarrava o cabelo, mas depois ela decidiu não mais amarrar e cortar, porque ela estava o tempo inteiro lembrando assim, as memórias do que ela viveu. E ela disse que ela teve uma experiência corporal muito particular. Eu já não era mais a mesma pessoa que eu tinha sido antes. Uma das maneiras pelas quais parecia que eu tinha mudado era que eu tinha uma relação diferente com o meu corpo. Meu corpo agora era percebido como um inimigo. Então ela não só, diferente do que eu falei ali da pandemia, então a experiência corporal não é uma experiência de notar o corpo isolado no espaço, né? Uma espécie de vazio físico ao redor. A experiência de olhar é ver o próprio corpo como alguma coisa estranha. Né? Ela descreve aqui esse estado de uma alienação corporal. Ela não se identificava mais com o próprio corpo. Ela é uma experiência, inclusive, alguns autores dizem que é bastante comum nesse tipo de trauma. Né? A pessoa ela olha para o próprio corpo e não se identifica. Ela diz, não sou eu essa pessoa que está aqui. Meu corpo, então, era percebido agora como um inimigo, tendo traído minha recém-adquirida confiança e interesse nele como um local, né, com maior vulnerabilidade. Porque ela fala, quando ela tentou sair de casa de novo, né, ela caminhava e ela lembrava, sem qualquer som, lembrava do que ela tinha sofrido. Então, eu estou sugerindo que isso é uma forma de a gente pensar a dimensão corporal da solidão como uma experiência de interioridade que é sentida corporalmente, porque é como se ela estivesse presa no próprio eu, sem um corpo, né? Ou, no caso da pandemia, também é uma experiência corporal desse tipo de solidão, porque eu reconheço o mundo vazio ao meu redor e não consigo ver significatividade nas diferentes ações que normalmente tinham, faziam parte da minha experiência cotidiana. Que é esse segundo ponto aqui do engajamento com a agência prática. Então, a ideia aqui é que se eu experimento esse tipo de solidão, eu também experimento não só um self super projetado, mas também uma experiência do mundo como se afastando, perdendo, do tipo de engajamento natural que eu tenho com a realidade, como perdendo valor, digamos assim, né? Perdendo significado para mim. O pertencimento pode ser definido como um sentimento subjetivo de ser parte de um sistema circundante. Tem tipos de pertencimento social, então eu posso me sentir não pertencendo do ponto de vista social, isso interessa bastante para essas abordagens sociais da solidão, mas tem
não pertencimento de natureza impessoal, que é isso que eu estou tentando chamar a atenção. Não pertencimento social, não sei se vocês conhecem, tem um debate sobre espaços, por exemplo, espaços sociais que são espaços excludentes, espaços brancos, por exemplo, a universidade é um espaço branco, as pessoas negras não se sentem à vontade nesse espaço, elas não se sentem pertencendo. No autismo também vocês vão encontrar material falando disso, né? Muitos autistas da Temple Grady sugerem essa ideia de que as pessoas típicas, elas experimentam uma espécie de sintonia corporal. Quando tu vê uma festa, vê as pessoas conversando, tem calor ali, a pessoa típica consegue perceber. Mas o autista não tem esse tipo de sintonia corporal. Então ele não se reconhece como pertencendo àquele espaço social. O que eu estou chamando aqui de solidão impessoal não envolve um sentido de não pertencimento social. Desses dois exemplos que eu dei aqui. É um sentido de não pertencimento, enxergar assim o mundo como estando, como eu usei uma metáfora aqui, estando simplesmente aí. O mundo deixa de ser compreendido como oferecendo oportunidades de ação e interação, e ele passa a ser visto como algo indiferente. Então não é uma avaliação de que eu não sou aceito nesse espaço, mas simplesmente que esse mundo que está colocado para mim, ele não tem significado, mas eu não me vejo atuando significativamente nele. Aí, como esse exemplo aqui, né, eu olho pela janela, é um olhar que não mira nada, né, um olhar como se fosse para o vazio. Então, a experiência, uma das formas de descrever a experiência corporal da solidão impessoal é dizer que a sensação corporal é que eu não vejo, sei lá, no estacionamento, oportunidade de ação, porque meu carro está parado, eu não posso pegar ele, porque nós estamos no meio do lockdown, nós estamos no meio da pandemia. Ou no caso do trauma, eu tento sair, mas o mundo é agressivo comigo, né? É um lugar em que eu não consigo simplesmente fazer sentido mais da minha própria experiência. Aqui eu estou pensando, esse caso da distância, a diferença mais comum na pandemia, mas na experiência do trauma, eu acho que é até mais dramático, né? Porque envolve uma espécie de esfacelamento do mundo, né? Então, um distanciamento, ou como se o mundo fosse indiferente a mim mesmo. Então, basicamente a ideia aqui é que eu vou enxergar o mundo como bullying alone, né? Vocês já viram, tem um livro com esse título. É como se eu estivesse jogando boliche sozinho. Então, não é uma... Eu faço atividade, mas a atividade perdeu o sentido, né? Eu não vejo as minhas experiências ordinárias como sendo algo atraente ou algo desafiador. Para terminar, então, o que é a conclusão aqui? Então, primeiro é que a solidão ela pode ser pensada como uma experiência intrapessoal, uma experiência não necessariamente social, em que adquire preponderância. Então essa experiência interna adquire preponderância em relação às nossas conexões com outros. Essa experiência intrapessoal pode ser interpretada afetivamente, do ponto de vista corporal, primeiro na forma de uma experiência do vazio ao redor, né, que eu descrevi, que é essa experiência de se sentir sozinho, que projeta o eu, ou também pode ser pensado em termos de alienação do próprio corpo e desengajamento. A alienação é o caso do trauma, então que eu não vejo o meu próprio corpo como parte, eu vejo ele como algo estranho a mim. E desengajamento é essa experiência de enxergar o mundo como perdendo oportunidades de ação, digamos, para nós. A forma, assim, eu não vejo as tarefas normais que eu tive para fazer como algo que faz sentido dentro daquilo que eu projetei para mim mesmo. E o caráter doloroso aqui então é diferente daquele caráter doloroso, o aspecto de sofrimento, a solidão é diferente. Não é uma solidão por falta de contato com outros, ou de interação, ou de vínculos sociais significativos. Mas é falta de vínculo significativo com a realidade, ou uma espécie de conflito, e uma experiência que é intrapessoal, mas também onerosa, né? Porque ela não é uma experiência do self disruptiva, não é uma experiência que eu me sinta à vontade, né, com uma forma como eu estou
me coloco no mundo, digamos assim, né, como essa interioridade marcada, tá bom? Aqui estão as referências. Só para vocês saberem, eu queria, aqui, os textos do Radcliffe Relevance são, esse aqui, Loneliness Grief, The Lack of Belonging, e esse outro aqui também, Lonely People in Lonely Place. E do Kruger, são dois textos desse Loneliness e a experiência emocional de ausência, e Loneliness e a ausência na psicopatologia, que é onde eles falam do autismo. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Flávio. Quanto tempo eu demorei? Não foi tanto. Não, foi. Marcelo, de palavra? Sim. Temos Pedro, temos Inês e temos João. Tá ligado? Obrigado, Flávio, pela brilhante apresentação. Gostei muito. Eu não conhecia esse trabalho, não conheço o trabalho do Brad, fiquei muito interessado. Eu tenho acho que umas duas questões, três questões, talvez. A primeira dela, eu queria tentar explorar essa ideia tu mencionaste no começo, da ideia da experiência da solidão mesmo na presença de outras pessoas. Bem como assim. E me chamou a atenção porque essa é uma descrição bastante recorrente também em experiências de depressão, né, que as pessoas, os indivíduos depressivos, eles se descrevem nas suas interações sociais justamente nos termos de uma incapacidade de se conectar com outras pessoas, com familiares, né, amigos, mesmo quando essas pessoas estão próximas. E uma das hipóteses do Radcliffe, por exemplo, no livro sobre depressão, é de que essa incapacidade de conexão, né, com essas pessoas que estão presentes nos espaços, ela deriva justamente de uma ruptura, né, de uma mudança nos tipos de possibilidades que estão disponíveis para as pessoas, para esses indivíduos. Né? Então, no caso, que seria uma alteração na estrutura da socialidade, né, da subjetividade propriamente. Baseado nisso, baseado também nos elementos corporais que apresentaste no final, assim, fiquei um pouco com essa preocupação de tentar entender em que medida esse tipo de solidão que tu está apresentando é similar, mas ao mesmo tempo também precisa ser diferenciado, né, das experiências patológicas de depressão, né, de solidão. Então, a minha pergunta vai um pouco no sentido dos limites, né, da diferenciação dos dois tipos das duas experiências de solidão, uma impessoal e uma patológica, né, e aí, assim, vou fazer só mais uma outra questão para não tomar muito tempo, que tem a ver com uma distinção que tu fizeste também no começo sobre quando eu estava apresentando o Radcliffe, né, que ele apresenta isso como uma estrutura fenomenológica, eu disse, não, vou por outro lado dizer que me corrija se eu estiver errado, mas a ideia é que a solidão seria uma emoção que modifica uma estrutura fenomenológica, seria isso? E aí, né, já pegando o fio, assim, a minha pergunta é mais como que se dá essa relação, né? Como que uma emoção modifica uma estrutura fenomenológica? Qual que é a hierarquia aqui, né? Do que a gente está falando? Porque um dos exemplos que tu usaste é sobre essa emoção que modificaria uma estrutura fenomenológica, que seria justamente a forma de não pertencimento ao mundo, né? Expressões de não pertencimento ao mundo, que são justamente, digamos assim, articulações de experiências de tipos de possibilidades, né?
Seria mais ou menos para entender qual que é a relação entre esses dois fenômenos. Era isso. Esse aqui está vendo? Tá? Não sei se eu consegui responder bem, mas, Marcelo, obrigado pelas perguntas, são muito boas. Uma das questões que tu fez, eu acho que eu tenho uma resposta boa, que é a diferença entre a emoção, a solidão impessoal e a patologia. Eu me ocorreu isso quando estava construindo o trabalho, então uma das ideias que me parece que dá para usar para traçar uma diferença, isso é um ponto também que não está muito claro, mas tem relação com uma coisa que o Radcliffe usa no segundo texto dele, que ele chama de atmosfera situacional. Então, por exemplo, no caso da pandemia, tu pode dizer que a pessoa experimenta esse estado bastante doloroso, mas ele não é patológico porque a atmosfera situacional ela é transitória. Ou tu tem um câmbio, se tu tiver um câmbio nas condições objetivas, tu vai ter uma mudança no afeto. Agora, no caso do trauma é um pouquinho mais complicado, né? Porque o trauma é uma coisa persistente, então ele muda inclusive a estrutura narrativa, né? Nesse livro da Suzane Persson, ela diz que grande parte da tarefa do trauma é tentar reconstituir o eu mesmo, né? Então, nesse caso, eu acho que não teria se usar como paradigma assim, da solidão impessoal esses casos de trauma. Então, eu teria que dizer que ela de fato é uma experiência patológica, ou não é uma experiência. Eu acho que ela tem componentes de patologia bastante claros. E aí, nesse sentido, eu diria, não, essa solidão que eu estou chamando a atenção aqui, ela é de fato um tipo de solidão crônica, né, patológica, mas uma maneira de distinguir, então, é pensar em espaços, né, são ambientes, ou o que o Radcliffe chama de atmosfera situacional. Às vezes, tu tem essa mudança, altera a experiência, o caráter patológico ou patológico dela. A primeira eu não entendi muito bem, né? Tu falou que a solidão em meio aos outros a tua pergunta era como que é possível esse tipo de experiência, se sentir sozinho. Eu não lembro exatamente qual era o nome que... Não, a primeira questão era só uma aproximação dessa ideia de solidão. A solidão não necessariamente implica na ausência, né, de pessoas, é possível mesmo, por exemplo, de depressão, dizer que é possível sentir-se só também. É possível sentir-se só também na presença de outras pessoas. E aí me referia a esse patológico. Sim, mas o que distingue a abordagem tradicional da solidão, e isso que eu estou sugerindo, então, é o fato do foco primário, digamos, não ser... E essa pessoa que vai sozinha ao cinema, ela está sozinha, vai com alguém no cinema, mas se sente sozinha, ela sente solidão porque ela não tem o tipo de conexão que ela gostaria. Então, a solidão impessoal, o mundo social, digamos, ele já está bloqueado, digamos, para mim, né? Então, eu não... Eu estou num estado primário, digamos, em relação a esse estado. E a terceira pergunta eu acho difícil de responder. Está perguntando como que a solidão pode ser uma emoção abrangente e ser articulada em termos de possibilidades e ao mesmo tempo ser um afeto, né? Eu acho que a citação que eu coloquei do Michael Stocker, ela é um pouco... Eu estou tentando fazer uma coisa que usa, em parte, a
ideia de que é uma emoção. E, ao mesmo tempo que ela pode ser articulada como alterando estruturas, possibilidades da experiência. Então, se tu levar a sério, né, eu agradeço a tua pergunta, não sei se eu não preciso abandonar a ideia de trabalhar uma emoção para conseguir fazer, compatibilizar as duas coisas. Mas se pensar, por exemplo, no que o Slav diz, por exemplo, sobre sentimentos corporais, eu acho que aquilo está muito próximo da ideia de pensar que certas experiências assim, afetivas que ele caracteriza como emoção, elas são, por exemplo, quando eu estou profundamente estressado, eu não tenho só uma mudança na coloração, tem mudança de nível mais básico acontecendo. E aí, então, o problema todo seria tentar mostrar que isso é compatível com uma abordagem standard, digamos assim, do que normalmente vem sendo chamada emoção, mas literalmente não é emoção mais episódica, não é essa coisa de algo que colore a minha experiência. A emoção aqui é uma coisa muito mais profunda já. Então, nesse sentido, eu acho que tem que ver se conceitualmente não tem transgressão, né? Mas a minha resposta é nessa direção. Eu estou tentando borrar a fronteira entre emoção episódica e essa ideia de um tipo de estado afetivo que altera o campo de possibilidades, né, da minha própria experiência. Mais uma vez, meu papel incômodo. Estamos já com 40 minutos de atraso, então posso pedir que sejam breves também, senão nós vamos atrasar muito. Posso responder depois? Uma pergunta breve, uma resposta breve, Tá. estou bem. Deixa o pessoal que não pode conversar. Se tiver alguém que está aí, não conversa. Obrigado. Bueno, gracias, Pedro. Obrigado. Entonces intento ser breve. Dos comentarios muy breves. Si entendí correctamente, entonces la propuesta que estás haciendo de la soledad personal está caracterizada como una emoción, pero no suscribes la posición de Radcliffe justamente porque es una emoción que si bien afecta la totalidad de la estructura global de la experiencia, es de carácter intencional. Entonces uno puede sentirse solo a causa de la ausencia de una persona concreta. Entonces, bueno, creo que entiendo perfectamente tu propuesta. Encuentro que hay una... me gusta la propuesta y me parece muy interesante, y encuentro que hay un tercer elemento que no destacaste, pero que me da la impresión de que está presente en lo que presentaste. Tú dijiste, yo estoy aquí sozinho, estoy solo. Y de alguna manera lo que yo destaco en esa frase es el yo estoy solo, me siento solo. Y me da la sensación de que no solamente es un acto intencional dirigido a alguien, sino que es un acto reflexivo que me aísla y que me hace ser consciente de mí mismo también. Entonces hay un sí mismo que no es difuso, atmosférico, como en los sentimientos existenciales de Radcliffe, sino que es un sí mismo centrado o aislado, y que me hace recordar un poco el movimiento de aislamiento que se produce en Heidegger con el ser para la muerte, que aísla y que hace, que te sitúa en su ahí, pero que no es atmosférico, sino como más consciente. Y ato esto con lo que destacaste de Slavi, de la conciencia de sí propio, como uno de los elementos que no destacaste Slavi, pero que Slavi menciona para pensar estas sensaciones o estas emociones corporales, o sentimientos corporales, dice Slavi, intencionales. Y mi otro comentario rápidamente era terminológico o categorial.
por supuesto existe esta discusión sobre la distinción entre sensaciones, emociones, feelings, y es muy complicado el tema de los términos o de las categorías para referirnos a todos estos estados, pero me deja, no encuentro un mejor término para lo que tú quieres expresar, pero el término emoción me parece que tiene una carga demasiado psicológica en la distinción tradicional entre sensación y emoción. No sé cómo sea en portugués, pero en español yo tengo la impresión de que el término feelings, que elige Matthew Radcliffe, es un término que podemos traducir a la vez en español tanto por sensación como por sentimiento. Y el término feelings realmente logra captar esto. Entonces no sé si de pronto se ha atrevido a proponer algo así como utilizar feelings, pero diferenciar entre los sentimientos existenciales, entre los existential feelings de Radcliffe y otro tipo de sentimientos emocionales, no sé, que tienen las características de las emociones corporales que tú quieres destacar. Se me ocurría eso. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. También estoy grato por todos los comentarios. El primero me parece... Yo sí estoy de acuerdo que también tengo claro que en Slavia hay la conciencia de sí como parte de la caracterización de los body feelings. Pero en la forma como organicé el conteúdo emocional de la soledad impersonal era una cosa como un selfie súper proyectado. Entonces traté como siendo el propio contenido de la emoción. Pero tal vez mejor es colocarla como un componente, como así al lado de la localización difusa, de la intencionalidad, colocar como la conciencia como uno de los aspectos y no como el propio sentimiento. Te agradezco por el comentario. Es bastante difícil porque ajustar las posiciones de dónde poner el concepto, porque la idea de impersonal es como estoy como enteramente voltado para mí mismo, y eso es una clausura, una cosa que nos cierra en mi mundo. Me parece que si hay esa cosa que llaman de solidão impersonal, tiene que ser algo así como una sensación sufocante de mí mismo. Entonces sería una cosa, creo, el propio contenido y no una referencia, no sé cómo decir. Parece que en Slavi la conciencia de sí es algo, sí, como un efecto secundario. Y yo estoy poniendo la conciencia como una cosa del primer plano. Pero entiendo que puede ser un problema. Entonces, eso es una cosa que tengo que tal vez articular mejor. Te agradezco mucho por comentar. Y la otra de encima es una buena idea pensar no solidão como una emoción, pero como un sentimiento particular, no sé. Eso que estaba sugiriendo, no como sentimiento existencial, pero una otra categoría. Podría pensarse, tal vez. Porque no es exactamente como las otras emociones que son como llaman, puntuales, ¿no? que viene como un interruptor que se liga y desliga. La soledad cambia, y yo quiero preservar ese aspecto del cambio de la experiencia global de nuestra
forma de ver-se no mundo. Então, me agradeço a tua sugerência. Tudo bem? Interrompemos agora. Muito obrigado, Flávio. Obrigado por participarem. Interrompemos para o almoço e gostaria de tentar fazer o esforço de começar às 14 para não retrasarmos muito. Perguntar os próximos planos.